vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio que muitos aqui já conhecem esse versículo, mas eu creio que a gente estivesse na perspectiva de que a gente foi criado com um só propósito, com o propósito de nos relacionarmos com Deus, de estarmos contemplando a sua criação, de sermos seus instrumentos. Mas muitas vezes a gente coloca barreiras que vão nos impedindo de exercer isso. A gente coloca coisas como são os padrões desse mundo. A gente quer se comparar a outras pessoas, a gente quer conseguir alcançar coisas que provêm desse mundo. E muitas vezes a gente vai esquecendo de qual é o nosso verdadeiro propósito. Então, Cristo, Ele sempre está ali, esperando que a gente tome uma atitude. Mesmo que a gente esteja se afundando cada vez mais e mais, não sabendo para onde a gente vai, Ele está ali preparando. Assim, filho, olha para cá, eu estou aqui. E é isso que Ele nos chama a fazer. Estarmos ali de olho. Quando a gente vai, mesmo quando a gente não consegue, que a gente não consegue pela força do nosso próprio braço, mas a gente pede, Senhor, nos ajuda. E naquela hora Ele vai lá e protege a gente, de inclusive nós mesmos. Então é isso que essa peça quer falar. Ela quer falar que não importa as barreiras que a gente já deixou, não importa as coisas que a gente já escolheu, não importa os pecados que a gente já cometeu, mas Cristo, Ele está ali para a gente, para nos limpar. Ele está ali para que a gente possa tomar a escolha hoje de sermos separados para Ele, de sermos santificados para Ele. E é isso. Agora, queria chamar aqui nosso preleitor da noite, Felipe Leite. Vamos fechar nossos olhos e estender nossas mãos para a gente orar por ele. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós agradecemos pela vida de Felipe, Senhor, nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor vai usar ele para falar, Senhor. Nós te pedimos para que tudo que saia da boca dele, Senhor, não venha dele, mas venha de Ti, e que o Senhor possa estar, ó Pai, tocando os corações aqui presentes, Senhor. Nós te pedimos para que hoje seja uma noite abençoada, Senhor, e que o Senhor possa estar tomando conta do resto dessa mídia, Pai, assim como o Senhor já começou fazendo, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, galera, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês hoje, um grande privilégio, mas ao mesmo tempo em que eu estou muito feliz, me sinto muito honrado de estar aqui, eu também estou meio chateado com vocês, porque vocês podiam me chamar aqui para poder falar de qualquer coisa, né? Vocês podiam me chamar aqui para poder falar de alguma coisa fácil, de um assunto tranquilo, né? De uma parada legal, mas vocês me chamam aqui para poder falar se o crente pode ir pro Halloween, velho. Que pergunta difícil. Bom, espero que a gente não fique só nisso e fale sobre outras coisas também, mas certamente eu me sinto na responsabilidade aí de tentar ajudar vocês a entender como responde essa pergunta, e não só essa pergunta, né? Outras perguntas como essa, que é melhor do que só tentar responder essa pergunta. Se conseguirem me ajudar com aquele cronômetro lá. Tá aí, já está rolando o cronômetro. Gente, antes de a gente começar a nossa reflexão, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia ou o seu celular no livro de Romanos, está lá no Novo Testamento, no capítulo 8, beleza? O livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja em Roma. Quando Paulo escreveu esse livro, ele tinha um plano de fazer missões no fim do mundo conhecido, um país chamado Tarsis, que hoje possivelmente é o país que nós chamamos de Espanha. Paulo provavelmente estava a caminho de Jerusalém quando ele escreveu essa carta, então bastante longe da Espanha,
E ele sabia que teria uma grande jornada pela frente aí. E ele precisaria de ajuda para chegar lá. Então ele escreve uma carta à igreja de Roma para pedir ajuda. Só que o problema é que a igreja de Roma era uma igreja que estava toda dividida. Porque não era uma única igreja, eram várias igrejas diferentes que se reuniam em casas. Algumas delas mais judaicas, então elas tinham uma certa visão sobre como você segue a Cristo. Outras delas mais gentílicas, elas tinham uma outra visão sobre como você segue a Cristo. E como elas não concordavam sobre quase nada, ficava difícil ter relacionamento. Mas Paulo precisava que essas igrejas se unissem em torno de um propósito comum, a missão. E aí ele escreve essa carta para poder mostrar por que a gente precisa ser unido. E nessa carta ele tenta responder algumas questões. Deixa eu só fazer uma correção aqui. A gente vai voltar para essa passagem já já. Mas antes, eu queria só beleza. Fazer o seguinte. Abra comigo. Vou te pedir para você abrir outro livro agora. O livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, tá? A gente vai chegar nisso aí. Mas, gente, quando a gente tenta responder essa pergunta aí, o crente pode participar do Halloween? A gente primeiro precisa começar com a outra pergunta, o que é o Halloween, né? E depende do lugar em que você esteja, né? Tem vários tipos de Halloween diferente. Tem, por exemplo, o Halloween do Brasil, que não é nem o Halloween do Brasil, porque o Halloween não é do Brasil, né? Halloween é coisa de gringo. Halloween é coisa de americano e tal. Mas tem os Halloweens aí das escolas da galera. Tem o Halloween do curso de inglês, tem o Halloween do condomínio. E geralmente o Halloween do Brasil ele é assim, ele é uma baladinha ou ele é uma festinha com música, com um DJ, com a galera fantasiada de Satanás, de bruxa, de coisa feia. E inclusive as meninas com as roupas bem sensuais às vezes. É isso aí que geralmente é o Halloween do Brasil. Você está ali naquele lugar e você não tem muita escolha, você está participando de tudo que está acontecendo ali. É, como eu falei, uma festa em que você está envolvido com tudo, você está num lugar que está todo mundo vestido de um bocado de coisa esquisita, geralmente de coisas meio macabras, assim, e é uma festa em que, quando tem criança, geralmente não tem pai, né? Quando tem adolescente, geralmente não tem pai. O que faz sentido, né? Qual é o adolescente que nessa idade quer estar com os pais junto numa festa? Halloween nos Estados Unidos é um pouco diferente, tá? Na verdade, é muito diferente. É muito diferente. Porque como lá ela é uma festa que já é tradicional, não é um negócio que se celebra em colégio, celebra com criança, é uma parada que todo mundo celebra, que as ruas celebram. Você sai na rua e as ruas estão lá, enfeitadas, com um bocado de coisa diferente. Você tem pais com seus filhos, você tem pessoas vestidas de tudo que é coisa, não só de demônio, e muitas vezes nem de demônio, é muito mais gente vestida de super-herói, gente vestida de personagem de série, de filme, meninas vestidas de princesa e tal. Aí você vê, tipo, uma galera pedindo doce, você vê uns negócios na rua de festa, uma galera vendendo algodão doce, essas coisas assim. E os pais estão ali junto com os filhos e, enfim, você tem um controle sobre aquilo que você faz, ninguém te obriga a fazer nada, você pode ir para onde você quiser. Se tiver uma galera ouvindo uma música ruim ali, num ambiente que está mais
né, macabro assim e tal, você não precisa estar lá, você pode ir para outro ambiente. Se você for né, uma pessoa que está morando num lugar desse, você provavelmente não vai estar nem se vestindo de algo assim muito macabro, porque a galera lá se veste de tudo. E os pais estão com os filhos. Enfim, então, tem muita coisa aí que a gente precisa considerar. Tem vários tipos de Halloween diferente. Antes que a gente possa responder se o cristão pode participar do Halloween, a gente precisa saber de qual Halloween a gente está falando. Beleza? Mas, uma coisa que a gente precisa aprender, não só quando estiver falando desse assunto, mas quando estiver falando sobre qualquer assunto, é qual é o critério que eu vou usar para a gente decidir aquilo que eu devo e não devo fazer. Aquilo que eu faria bem em fazer, aquilo de que eu faria bem em participar e aquilo que não. E aí, eu queria ajudar vocês hoje a descobrir alguns critérios para a gente conseguir saber, não só com relação a Halloween, mas com relação a qualquer coisa nessa vida, como a gente tomar boas decisões. Como a gente tomar boas decisões em relação às coisas de que a gente participa. Porque isso é muito mais importante. Porque hoje a pergunta é sobre o Halloween. Qualquer dia desses a pergunta pode ser sobre o São João. Depois a pergunta pode ser, sei lá, sobre o Natal, que tem gente que diz que é uma festa pagã, ou sobre o aniversário de um amigo meu em que eu sei que vai ter música ruim, ou sobre uma programação que vai ter na escola, e lá, enfim, vai ter uns negócios esquisitos, eu não sei se seria uma boa ideia estar lá. Tem alguns critérios que a gente pode usar para poder falar sobre tudo isso, tá? Mas primeiro vamos abrir aí, como eu falei para vocês, em 1 Coríntios, capítulo 8, do verso 4 ao verso 6. Eu tinha falado para vocês que a gente ia ler Romanos, mas a gente não vai ler Romanos. Eu me confundi. Isso acontece com alguma frequência. Mas a gente vai ler 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios 8, 4 ao 6. Essa carta também foi escrita pelo apóstolo Paulo. Só que aqui ele está com uma questão um pouco diferente. É uma igreja que é unida à igreja de Corinto, tá? É uma igreja só, diferente daquela igreja de Roma que eu falei para vocês. Só que na igreja de Corinto tem gente que, embora faça parte da mesma igreja, está em desavença com o restante da galera da igreja. É porque havia na igreja de Corinto muita diferença de classe social. Tinha gente que era muito rica e tinha gente que era muito pobre. E aí isso gerava problemas de diversas ordens. Mas problemas de ordens espirituais eram bastante comuns. Porque a galera que era mais rica tinha uma teologia e a galera que era mais pobre tinha uma outra teologia. E aí, nas brigas deles, eles escrevem uma carta pedindo ao apóstolo Paulo que respondesse os dilemas que eles estavam enfrentando e dissesse quem estava certo sobre cada assunto. E um desses assuntos tinha a ver com a comida sacrificada a ídolos. Corinto era uma cidade que era muito religiosa. Era uma cidade cheia de pecado, mas era também muito religiosa. Tinha vários templos, tinha várias estátuas a vários deuses, e a vida religiosa ficava muito próxima da vida cívica. Muitas das programações que as pessoas mais ricas faziam eram nos templos religiosos, nos templos feitos aos deuses de Corinto. E aí, se você era uma pessoa mais rica, você, para estar com seus amigos ricos, para fechar negócios, para poder fazer parte das reuniões importantes da cidade, às vezes você tinha que fazer parte dessas coisas que aconteciam nos templos pagãos. Só que, obviamente, você estar num templo pagão era um negócio que chamava atenção negativamente na igreja. E aí, os crentes mais pobres falavam, caramba, como é que você pode ser uma pessoa que se diz crente, mas está indo para reuniões que acontecem nos templos pagãos e comendo a carne desses lugares? Na verdade, os crentes mais pobres, eles sequer tinham coragem, muitas vezes, de comer qualquer carne que fosse sacrificada aos ídolos. A questão é que, como todas as carnes de Corinto praticamente vinham dos templos, os caras não podiam nem comprar carne no mercado. Então, alguns deles ficavam sem comer carne até. Viravam vegetarianos, porque tinham medo de comer qualquer coisa que saísse dos templos. E aí, os caras mais ricos falavam, isso aí é besteira, a gente pode comer qualquer carne porque toda a comida pertence a Deus. Então, os caras, eles não só comiam qualquer carne do mercado, como eles iam até mesmo para os templos
para as reuniões que ali aconteciam, para não deixar de ser parte da vida social, mesmo sabendo que os templos eram pagãos e mesmo sabendo que enquanto eles estivessem ali naquele lugar, estaria acontecendo um culto a um deus pagão. Eles ficavam ali, participavam no culto e tal, mas eles diziam que não acreditavam em nada daquilo, então estava tudo tranquilo. Só que o problema, gente, é que tem duas coisas muito diferentes aí. Tem a carne que você come no mercado e tem a carne que você come nos templos, nos rituais, nos sacrifícios aos ídolos. E Paulo quer diferenciar essas duas coisas. E ele vai falar sobre uma primeiro, e é essa que ele aborda aqui na primeira parte, 4 a 6. Ele diz assim, olha só, falando sobre essas carnes que a galera comia do mercado, que a galera mais pobre tinha medo de comer e sequer comia, então comiam só vegetais. Aí Paulo fala sobre essas carnes, ele diz, essas coisas... ele falando aqui em 1 Coríntios 8, a partir do 4. Olha só ele falando aqui. Ó. Portanto, em relação à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que há um só Deus. Pois mesmo que hajam os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus e Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vivemos e todas as coisas por meio de quem... por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Paulo está dizendo o seguinte, gente, não tem problema vocês comerem da carne que foi sacrificada aos ídolos, vocês compram ela no mercado, vocês não estão em templo pagão, vocês nem sabem de onde aquela carne veio, vocês não participaram de nenhum ritual, e os ídolos não existem no final das contas. Os ídolos, eles são coisas em que as pessoas acreditam, mas eles não são reais. Então, vocês podem comer dessa carne porque vocês não estão tendo nenhuma relação com esses ídolos e vocês só estão indo no mercado comprar a carne e tal. Então, ele está dizendo para os mais pobres, vocês não precisam ficar encabulados com qualquer coisa. Não precisam ficar chateados porque os caras comem carne que eles compram no mercado. Porém, Paulo também tem algo a dizer para esses caras mais ricos. Não é só para os caras mais pobres que ele tem uma palavra, mas também para os mais ricos. E ela está aqui no capítulo 10, 2 capítulos depois, a partir do verso 20. São 2 versículos só, 20 e 21. Paulo fala assim, ó, não, eu quero dizer que os sacrifícios dos pagãos, eles são oferecidos aos demônios, não a Deus. Por isso, eu não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Gente, o que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo que os ídolos existem, eles são reais? Não, mas ele está dizendo, ele está admitindo que quando as pessoas elas adoram aos ídolos, mesmo que eles sejam imaginários, elas estão fazendo isso, no final das contas, aos demônios que têm controle sobre a vida delas. Porque as pessoas elas vivem presas ali naquele mundo e naquela religião falsa. E no final das contas, quem tem proveito disso são os demônios. E Paulo está dizendo para essa gente, pessoal, uma coisa é você comer a comida que você encontra no mercado. Eu sei que os mais pobres estão errados em ficarem encabulados com vocês comendo dessa carne. Só que vocês mais ricos, vocês estão indo para os templos, estão comendo lá. Vocês não estão só comendo a carne que vem no mercado. Vocês estão indo para os lugares onde as pessoas estão adorando os ídolos, estão participando dos cultos e comendo a carne com eles. Não é só uma questão de comer carne mais. Vocês estão participando de um culto a um outro Deus, que, conquanto seja imaginário, é ainda assim algo que escraviza a vida das pessoas. E a quem isso agrada? A Satanás, não a Deus. Então, vocês também não podem, vocês também estão errados, vocês também não podem fazer isso. Então, nem uma coisa nem outra. Nem deixar de comer a carne que está no mercado, nem deixar de comer aquela que... nem comer aquela que está sendo sacrificada nos templos. Então, a gente aprende um princípio importante aí para as nossas vidas. Com relação àquilo que se faz a outros deuses, a coisas assim, a gente não precisa ter medo quando nós não nos envolvemos com essas coisas. A gente não precisa ter medo de nada quando nós não estamos tomando parte em qualquer tipo de adoração ou qualquer tipo de elogio, de afirmação daquilo que não é bom. Só que quando nós estamos fazendo isso, aí a gente está errado. E aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com o Halloween? Primeira coisa é que se esse é o critério que a gente tem que usar para poder avaliar a nossa participação em
eventos como o Halloween, então não é um critério aquele que algumas pessoas usam, o critério da origem. O que acontece? Algumas pessoas vão falar assim, o Halloween ele tem uma origem horrível, tem uma origem muito ruim, então o crente não pode celebrar o Halloween. Poxa, mas o Halloween ele ainda tem aquele significado que ele tinha lá na origem dele? Às vezes nem tem mais, mas o cara vai dizer não, que o Halloween tem uma origem ruim, então o crente não pode celebrar o Halloween. A mesma coisa acontece com músicas, por exemplo. Essa música foi escrita por um cara que não é cristão. Essa música foi escrita por um cara, uma mulher que é de uma outra religião. Essa música foi escrita por uma pessoa que tem pacto com outros deuses. Então a gente não pode cantar essa música. Pô, mas às vezes a música não tem nada a ver com nenhum outro Deus. Então, será que isso faz da música complicada? Bom, existem critérios pelos quais a gente pode julgar músicas, a gente pode julgar festas, mas esses critérios não têm a ver com a origem das coisas. Eles têm a ver com aquilo que as coisas são no momento. Paulo, ele diz para as pessoas, vocês não podem comer nos templos pagãos, porque no momento em que as pessoas estão nos templos pagãos, está acontecendo um culto para um ídolo. E eles comerem ali faz com que eles façam parte daquele culto. Por outro lado, ele diz que as pessoas podem comer as carnes que estão nos mercados, porque no momento em que elas estão comendo dessas carnes, elas não estão mais em nenhum local de adoração a ídolos. Elas estão no mercado. Por mais que elas tenham sido oferecidas quando elas foram produzidas. Por mais que elas tenham sido oferecidas aos ídolos na hora em que os animais de onde elas procedem foram mortos. Agora elas não estão mais em nenhum templo. Então, agora dá para comer, porque agora você não está mais envolvido com esse negócio. Então, a origem não é um bom critério. E tem uma galera que vai falar que a origem do Halloween é errada, sem ter qualquer tipo de conhecimento sobre a origem dessa festa. Por quê? Uma galera vai falar que o Halloween é uma festa de origem celta, que surgiu lá nas Ilhas Britânicas, mais precisamente na Irlanda. Era uma festa chamada Samhain, ou Samhain, dependendo de como você pronuncia, né? Ou Samhain. E quando ela surgiu, antes do cristianismo chegar na Irlanda, o que as pessoas faziam era, as pessoas acreditavam que na época em que ela acontecia no início de novembro, né? Na verdade 31 de outubro, início de novembro, quando o inverno estava ali para começar, o início do ano ali para os irlandeses, o ano deles começava nessa época, e aí os espíritos estavam vagando pelos locais, e as pessoas faziam fogueiras para poder ajudar o sol a voltar, né? O sol que todos os anos morria e ressuscitava depois no verão, morria no inverno, ressuscitava no verão, então eles faziam fogueiras para poder ajudar o sol, pegavam tochas, levavam para suas casas para ajudar o sol, e aí os espíritos que estavam à solta, na verdade, eram os espíritos dos mortos durante o ano. Naquele dia, os espíritos partiam para o além-vida, então eles deixavam comidas nas portas de suas casas para que os espíritos passassem por ali e comessem antes de partirem. Tinha fadas também aí, e essas fadas ficavam à solta, e a galera também oferecia sacrifícios aos deuses, né? Tanto para expiar os pecados dos mortos, para eles irem para estar na terra dos justos, quanto também para poder agradar aí aos deuses, as fadas e as coisas. A galera, enfim, conta essas histórias aí, mas o mais interessante sobre essa história toda, sobre o Samhain, ou Samhain, sabe o que é? É que provavelmente nada disso é verdade. Não existe nenhuma evidência histórica substancial de que o Halloween tenha vindo de qualquer outra festa que não o próprio Halloween. Não existe nenhuma relação histórica confirmada entre o Halloween ou qualquer festa celta pré-cristã. A galera que fala isso tá assim, falando com muita confiança uma parada que não tem nenhum fundamento assim de certeza, tá? Na verdade, é bem provável que seja falso isso aí. Então, assim, a gente já começa falando que a origem da parada nem é complicada como dizem, né? E depois tem a outra questão. A origem da festa,
que é bem diferente dessa, é uma origem cristã. Quando o Halloween surgiu, ele era uma festa que hoje no Brasil ainda é comemorada, só que com outro nome. Melhor, um nome em português, não um nome em inglês. A festa, o dia... Que dia é hoje no calendário? Que dia é hoje? Primeiro. Que feriado é celebrado hoje? Ou melhor, que data religiosa é celebrada hoje? Oi? Dia de Todos os Santos. Amanhã é o dia dos finados. Então, o dia de Todos os Santos. A palavra Halloween, inclusive, vem disso. Halloween é uma abreviação de All Hallows Eve, que é a véspera de Todos os Santos. Porque no calendário litúrgico da Igreja Católica, todos os dias começam no dia anterior, no pôr do sol, e terminam no dia seguinte, no pôr do sol. Por isso que a gente comemora o Natal no dia 24 à noite, e não no dia 25 de manhã. Porque a gente comemora a partir da véspera. O Natal é do dia 24 à noite até o dia 25 à noite. E é a mesma coisa com o Dia de Todos os Santos, que começa já na véspera. O que é o Dia de Todos os Santos? Era a época, era a data em que os cristãos, na Idade Média, e até hoje, em alguns locais fazem, se lembram dos cristãos do passado, que tiveram uma vida de fé exemplar. Pô, Felipe, mas esse negócio aí de santo, isso aí não é uma parada muito católica? Como é que você está falando que é um negócio que muitos cristãos, né, cristãos em geral, e não apenas católicos, celebram? Bom, é porque eu sei que tem um significado particular aí da palavra santo para os católicos, só que santos é uma palavra, são assim, indivíduos que nós vemos na Bíblia e cuja qualidade não precisa ser entendida como da maneira que os católicos que entendem as coisas de formas das quais às vezes a gente vai discordar, porque somos protestantes e não católicos, tá? A gente respeita, são irmãos, mas a gente discorda de várias coisas, porque senão a gente seria católico, né? Mas o termo santos não precisa ser entendido da forma que eles entendem, dá para entender de uma forma mais parecida com aquela que a gente compreende isso. E que forma é essa? Gente, as pessoas na Bíblia que são chamadas de santos são todas aquelas pessoas que creem em Jesus. Se você recebe Jesus no seu coração, você é, pela Bíblia, santo. Não porque você é perfeito, muito pelo contrário, mas porque o Senhor Jesus, ele te purificou dos seus pecados e te fez santo. Mas tem uma outra forma ainda de entender esse termo, que se popularizou na igreja primitiva, quando os cristãos eram perseguidos. Muita gente, por causa da sua fé em Jesus, era oferecida aos leões para ser morta pelo Império Romano, porque as autoridades imperiais não gostavam da religião cristã, e aí mandavam matar os cristãos. E o que acontece? Muita gente morreu nessa época. Algumas pessoas que nós conhecemos pela Bíblia, tipo Paulo, tipo Pedro, outras pessoas que nós conhecemos pela história, por exemplo, Justino Mártir, ou Sebastião, ou depois Irineu o Inácio de Antioquia, e algumas mulheres, como Perpétua, Felicidade e outras. Enfim, e essa galera morria pela fé em Jesus, e por causa disso, eles passavam a ser muito respeitados. Os cristãos que ficavam vivos diante da perseguição, eles falavam, velho, a gente não pode desistir, porque essa galera não desistiu. Então eles falavam o seguinte: se Paulo, se Pedro, se Irineu, se Inácio, se Sebastião, eles não recuaram diante dos leões, quem sou eu para poder recuar diante das minhas tentações? Então, eles honravam essas pessoas se lembrando delas em uma data especial. E depois que a perseguição acabou, as pessoas não deixaram de se lembrar delas, inclusive porque, agora que a vida estava mais fácil, que era ainda mais importante a gente se lembrar dos exemplos de vida cristã, daqueles que viveram épocas mais difíceis, para que a gente não ache que a nossa vida está difícil demais, e aí peque sem qualquer tipo de necessidade, quando esses caras, em situações muito piores, resistiram às tentações. E eles lembravam das atitudes dessas pessoas, o que é algo que todos nós cristãos podemos e devemos fazer. Quem nos ensina isso? O livro de Hebreus, por exemplo, no capítulo 11, quando ele diz que a gente precisa lembrar dos heróis da fé, para que a gente, diante dessa nuvem de testemunhas, consiga vislumbrar o exemplo também de Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e
persevere diante das tribulações, porque nós, como o livro de Hebreus vai falar, não chegamos sequer ao ponto de enfrentar o pecado como esses caras tiveram que enfrentar, a ponto de derramar sangue. Então, que eles nos sirvam de exemplo, para que a gente, na nossa situação, não se ache digno de negar o Senhor por bobeira. A gente precisa ser fiel como eles foram fiéis. Esses caras enfrentaram leões, eles enfrentaram a cruz, eles enfrentaram perseguição de todos os tipos, passaram por fome, nudez, espada, frio. Eles foram abandonados, sofreram naufrágios, foram apedrejados, açoitados, mas eles não negaram a sua fé. E aí, enfim, essa é a origem dessa data. E essas coisas todas que a gente vê, tipo, hoje acontecerem, na sua origem, tinham relação com isso. Por exemplo, quando você pensa aí nas figuras macabras aí do Halloween que a gente vê, eles, no início, eles tinham muito mais relação com o que a gente viu agora, mais cedo, a peça Everything, do que com o que a gente vê nos bailes das escolas de hoje. A galera, quando via figuras macabras no dia de Todos os Santos, na Idade Média, o via porque os cristãos das igrejas faziam peças de teatro, faziam encenações em que apareciam, né, o diabo, apareciam os demônios, a morte e tal, mas não retratados como coisas boas, pelo contrário, retratados como coisas ruins, para que aqueles que assistiam essas encenações soubessem que a gente precisa viver de forma santa, como os heróis do cristianismo no passado viveram, para que a gente não ceda às tentações que essas coisas representam. Os pecados que vocês viram na peça aqui representados, eles escravizam a gente, são ruins. Então, era nesse sentido que as pessoas se vestiam de coisas ruins para poder ensinar aos outros aquilo que era certo e bom, e não para que essas coisas fossem glorificadas, e não para que essas coisas fossem exaltadas, tá? Tem outras coisas que não têm nenhuma relação com a origem mesmo do Halloween e vieram depois, mas também não tem nenhuma relação com nenhuma festa celta aos demônios. Por exemplo, a questão lá de sair pedindo doce ou pedindo comida de porta em porta surgiu, na verdade, depois do século XVII, quando houve uma revolução, ou se eu não me engano, é o século XVII ou século XVIII? Eu não vou me lembrar agora, não. Mas quando houve a chamada Revolução da Pólvora na Inglaterra. Quando um homem católico, um revolucionário católico chamado Guy Fawkes, tentou explodir o parlamento inglês, que era, obviamente, de maioria protestante. Esse cara fracassou na sua revolução e os protestantes, depois, para fazer bullying com os católicos, batiam na porta das casas deles e pediam cerveja e comida lá para suas festas, como uma espécie de bullying aí. Quando, depois de um tempo, né, o Halloween vai se secularizar, as pessoas elas vão esquecer desse significado e vão só praticar aí essa coisa de ir nas portas das pessoas pedir doce, mas sem qualquer tipo de relação com a Revolução da Pólvora mais. Só que o ponto isso não tem nenhuma relação com nenhuma festa celta. Assim como também não tem nenhuma relação com festa celta, as abóboras lá, os jack-o'-lanterns, aquelas abóboras com as caras do mal. Essas abóboras, elas surgiram já no século XIX, quando as pessoas estavam tentando secularizar o Halloween, que era uma festa cristã, as pessoas na época já não eram mais cristãs, e elas estavam tentando falar assim, pô, o Halloween não é uma festa cristã não, é uma festa celta e tal, não tem nada a ver com Jesus, a gente não precisa comemorar Jesus quando a gente está celebrando ele. Então, o que os celtas faziam? Eu acho que os celtas eles tinham uns negócio de nabo lá, umas lanternas de nabo. Pô, a gente não tem nabo aqui nos Estados Unidos, vamos fazer com abóbora. E aí eles inventaram esse negócio de fazer as abóboras lá. Enfim, mas isso não tem nenhuma relação original com nenhuma festa celta. É a galera que inventou isso para poder tentar relacionar o Halloween com isso. Só que, gente, meu ponto aqui não é falar sobre essas coisas todas. Meu ponto aqui é falar sobre... beleza, se a origem de uma coisa não é aquele critério pelo qual a gente deve julgar a nossa participação nele, então qual é? E aí a gente vai para os outros critérios, e esses sim são úteis para nós. O primeiro critério é, o que está sendo celebrado nessa parada?
Eu falei para vocês, tem um Halloween nos Estados Unidos, em que as pessoas elas não se vestem mais de demônios, né? Em muitos lugares você não vai ver fantasias assustadoras, a galera vai se vestir de super-herói, de princesa. Agora, o que você vai ver nos Halloweens das escolas, nos Halloweens dos cursos de inglês, nos Halloweens dos condomínios? O que você vai ver? A galera vai estar se vestindo de quê? Então, no final das contas, as pessoas aqui no Brasil, por importarem essa parada de outro lugar, elas estão se vestindo de capeta, elas estão se vestindo de demônio, de bruxa, de tudo aquilo que não glorifica a Deus. E não por um motivo nobre, como aquele que a gente viu aqui na peça, mas por um motivo ruim, um motivo de não mostrar que essas coisas são erradas, mas de viver, celebrar essa parada, entendeu? Tipo assim, eu sei que as pessoas estão fazendo isso de brincadeira. É claro que elas não acham que estão celebrando o Satanás de verdade. Mas elas não acham que estão celebrando o Satanás de verdade justamente porque elas não acreditam em Satanás. Essas pessoas, elas não têm fé. Ou pelo menos, se têm, elas parecem não estar levando sua fé a sério. Porque se a gente é cristão e leva o cristianismo a sério, se a gente representa Satanás, ele tem que ser representado de forma feia e não de forma legal. Porque Satanás não é um bichinho bonitinho, nem um negócio engraçadinho. É uma coisa séria. Não é algo de que a gente tem que ter medo, mas é algo que a gente sabe que é ruim e que a gente precisa evitar. Então, que relação temos nós com essa parada para ficar brincando com isso? Então, não é muito cristão a gente estar celebrando isso. Mas nos Estados Unidos, você ainda vê pessoas vestidas assim. Mesmo que você tenha uma boa parte da galera vestida de personagem, vestida de princesa, ou de outras coisas. Mas só que aí vamos para o segundo critério. O segundo critério é, se tem valores ruins, eu falei, o primeiro critério é, o que está sendo celebrado? É só coisa boa? Não, tem algumas coisas ruins? Então, beleza. Se tem algumas coisas ruins, tem alguma coisa boa? Porque se tiver alguma coisa boa, aí a gente pode ir para o segundo critério. O segundo critério é, beleza, tem algumas coisas ruins, mas tem algumas coisas boas. Se tem algumas coisas ruins, eu tenho controle sobre aquilo de que eu estou participando para poder saber se aquilo de que eu estou participando, para poder não participar das coisas ruins e só participar das coisas boas? Porque, por exemplo, uma coisa é, você está lá nos Estados Unidos, tem aquelas paradas lá acontecendo, tipo, em um lugar específico, numa casa específica, numa escola específica, mas você está na rua e você pode ir para onde você quiser. Você está fantasiado lá de fada, de princesa, você está fantasiado de super-herói, de personagem de série, e você está lá com seus pais, você está com a galera da sua igreja e tal, e tipo assim, você tem controle sobre aquilo que você está fazendo. E aí a gente volta para a análise de Paulo sobre a comida sacrificada aos ídolos. Quando você está comendo carne normal hoje em dia, você não vai estar comendo carne que sequer veio de qualquer templo pagão. Então, os valores ali não tem nenhum valor ruim, só tem valor bom. É uma carne. Agora, antigamente, em Corinto, você tinha realmente carne que era... a maioria das carnes elas vinham de templos pagãos. Então tinha algum valor ruim ali associado com aquela carne. Só que, quando você comia aquela carne, você não comia lá nos templos pagãos, você comia em casa, você comprava no mercado e comia em casa. Então você tinha controle sobre os valores que você celebrava. Você celebrava o valor bom da carne, que é uma coisa boa de comer. Mas você não celebrava o valor, essa carne é oferecida aos ídolos. Você não ia para o templo, você comia em casa, se você estivesse fazendo o que Paulo ordenou, o que Paulo instruiu os coríntios a fazerem. Agora, e aí vem o erro. Se você está indo para um templo pagão, você não tem mais controle sobre o que está acontecendo lá. Você está lá presente para tudo, para as coisas boas e para as ruins. A carne está lá, a carne é uma coisa boa, é verdade, mas está rolando um ritual para um deus pagão. E você está lá presente, você não tem como sair dali, não tem dois ambientes. Não é uma rua que você vai para onde você quiser, você só se associa com as coisas que você quiser. É um templo. E você está preso ali, e dali você vai participar de tudo. É assim também nas festas de colégio. Você está ali, está rolando aquela parada, e você está participando de tudo ali. Está compactuando com tudo aquilo por estar ali, presente. Está todo mundo ali ouvindo aquela música alta. Você ouve aquela mesma música. Você está ali com aquelas pessoas. E você está compactuando com aqueles negócios. Não tem controle mais sobre aquilo. Então, no segundo critério, essas coisas já ficam complicadas. E ainda tem mais um critério, que é, se você, por exemplo, está com crianças com você, ou se você é um adolescente,
né? Você está ali sujeito a estar fazendo coisas que o seu pai, a sua mãe, não querem que você esteja fazendo. E isso talvez seja o ponto mais importante aqui. Os pais de vocês, eles são ainda autoridade sobre as vidas de vocês. E vocês precisam levar isso muito a sério. Por mais que vocês, um dia, vocês possam fazer escolhas sobre as vidas de vocês, o ponto é, vocês hoje não podem. Então, vocês têm que seguir a orientação dos pais de vocês. Sei que nem todos os pais são cristãos e nem todos os pais vão se importar se vocês estiverem no Halloween ou onde quer que seja. Estou falando isso mais para aqueles cujos pais são e se importam. Se não é o seu caso, fique com os 2 primeiros critérios. Mas, se é o terceiro, ainda tem mais esse critério. Tá? Você está desacompanhado, está ali fazendo muitas vezes algo que os seus pais prefeririam que você não estivesse fazendo. E isso é um critério importantíssimo também para você pensar sobre aquilo que você está fazendo. Um outro critério que a gente precisa pensar na verdade, agora as aplicações práticas. Eu já estou terminando. Agora as aplicações práticas aqui para a vida da gente. Ou seja, baseado em tudo que a gente falou. Tem vários Halloweens diferentes. Quando a gente se pergunta se a gente pode participar disso, a gente precisa primeiro se perguntar de quê? De qual Halloween? Do Halloween que a gente tem aqui no Brasil, do Halloween que a gente tem lá fora, nos Estados Unidos ou em alguns outros países. Qual o Halloween? Se você está falando do Halloween lá de fora, a resposta para a sua pergunta talvez seja uma. Mas, como a gente está falando do Halloween que acontece aqui no Brasil, a resposta para você é outra, bem diferente. Porque a natureza dessas celebrações aqui no Brasil, elas são muito, muito diferentes. Tá? Porque sobre elas, você não tem... nelas, você não tem só coisas boas sendo celebradas, tem muitas coisas ruins. E você não tem controle sobre aquilo de que você está participando. Você está lá com todo mundo, não é algo em que você tem o direito de ir e vir, escolher se você vai se juntar com a galera que está fazendo os negócios errados ou só ficar com a galera que está ali de boa. Você não tem controle sobre isso. E ainda tem o outro critério para aqueles cujos pais são cristãos e se importam com essas coisas. Seus pais, eles são autoridade sobre a vida de vocês e vocês não podem fazer nada que vá de contra o que eles vão orientar. Tá? E aí, a gente tem algumas escolhas. Beleza, tá. Estou entendendo. Se o seu conselho, Felipe, se a sua orientação, se a sua sugestão é que a gente não participe dessas festas de colégio, dessas coisas que acontecem por aí, qual é, então, o que a gente pode fazer? A gente, então, não faz nada? A gente não comemora nada. A gente finge que esse dia não existe. Essa é uma opção, tá? E é uma opção que, para muita gente, vai ser a melhor opção de todas. Especialmente se os seus pais, eles preferem que seja assim. Então, essa é uma opção. A opção 1 é não comemorar nada. E aí, vocês podem ficar livres para só fingir que essa data não existe e vir para a NID, como a gente está aqui hoje. Mas, vamos dizer que vocês querem fazer algo que a gente faz com o Natal. O Natal, a galera diz aí fora, né? O Natal era uma festa pagã. O Natal, antes de ser o Natal, era uma festa que celebrava o sol, era uma festa que celebrava uma deusa egípcia, um deus egípcio. Gente, isso também é muito pouco convincente, assim, historicamente, tá? Mas, assim, vamos dizer que seja verdade. Talvez tenha algum fundamento para essa aí. Ainda que seja o caso, o Natal hoje não é mais isso. O Natal hoje é a celebração do nascimento de Jesus. Então, pouco importa o que ele foi. A comida sacrificada aos ídolos, se está no mercado, pouco importa o que ela foi quando ela foi sacrificada. Pouco importa. Eu não estou nem aí, porque quando eu estou celebrando o Natal, eu não estou celebrando nenhuma deusa egípcia. Hoje eu estou celebrando Jesus, porque a festa hoje já não tem mais esse significado. Ninguém mais conhece essa deusa egípcia ou esse deus egípcio. Enfim, isso é aquilo que a gente faz com o Natal. Se a gente faz isso com o Natal, inclusive se a gente quer que o Natal seja celebrado da maneira correta, como o nascimento de Jesus, é uma opção também que a gente tente resgatar o Halloween da mão dos pagãos, o dia de todos os santos da mão da secularização e tal, e deixar ele com a cara mais legal. É uma opção, mas aí você tem que tomar todos aqueles cuidados que eu falei antes. Eu já fui em algumas igrejas
lá quando eu estava na Inglaterra, que no dia do Halloween elas faziam uma festa fantasia nas igrejas e do jeito das igrejas, sem qualquer tipo de relação com o demônio, com essas coisas feias daí fora. E a galera se vestia de um bocado de coisa e ia para as igrejas lá e tal, tipo assim, e celebrava isso de uma forma cristã, se divertia, comia e tal, mas era uma parada da igreja que não tinha relação com o mundo e com o que estava acontecendo lá fora. Beleza? Então, se é assim, se Mateus Lima quiser fazer alguma coisa assim, é por conta e risco dele, mas ele que decide, e é aqui na igreja, do jeito que a gente faz, com as nossas limitações e fazendo com que isso perca os seus significados ruins que adquiriu lá fora, nessas festas de escola e nesses bailinhos que tem aí de criança e coisas outras, tá? Mas essa ainda para mim não é a melhor opção, embora seja uma opção viável, tá? Se vocês quiserem fazer isso, eu não julgaria. De novo, com essas restrições que eu mencionei. Mas a melhor opção de todas, para mim, Felipe, é que a gente nesse dia aproveite para lembrar dos exemplos de fé do passado. Eu adoro o calendário cristão. Eu amo o Natal, amo a Páscoa. Eu amo que a gente tem datas no nosso calendário, no nosso ano, para lembrar de Cristo, para pensar em Cristo. Se a banda quiser já subir e começar a tocar, pode subir já. Essa data, galera, como as outras que a gente tem, é uma data que pode nos ser útil para ensinar, para meditar sobre as coisas importantes da vida. Como vocês fizeram hoje, inclusive. O que vocês fizeram aqui, talvez, está muito mais no espírito do Halloween original do que as festas que a gente vê hoje por aqui no Brasil. Porque hoje vocês pensaram sobre as coisas ruins, o pecado, o mal, e sobre como essas coisas elas devem ser evitadas ao máximo, para que a gente fique perto de Cristo, aquele que nos liberta da prisão e das algemas do diabo. É nesse dia que a gente pode lembrar dos cristãos, homens e mulheres que fizeram isso no passado. E já que a gente estava falando sobre a Irlanda aqui, e sobre esse país que alguns dizem que foi a origem do Halloween, mesmo que provavelmente não tenha sido o caso, vale a pena a gente lembrar aqui, para concluir, de um exemplo de fé que tem particular relação com a Irlanda. O nome dele era Patrício. Muitos o chamam de São Patrício. Ele foi o primeiro grande missionário cristão na Irlanda. Ele viveu no século V, provavelmente ali por volta da metade do século V, 450 depois de Cristo, por aí. Esse cara, quando tinha só 16 anos, a idade de vocês, um adolescente, ele, embora fosse filho de diácono, neto de pastor, ele não vivia como crente. Não acreditava em Deus, vivia lá da maneira dele. Um adolescente como muitos que nós conhecemos hoje. Só que Patrício, ele foi sequestrado. Ele vivia na Inglaterra, na Grã-Bretanha, né, na ilha grande lá das Ilhas Britânicas. Ele foi sequestrado e levado como escravo até a ilha da Irlanda. Lá ele viveu por muitos anos sem seus pais, sem seus amigos, num lugar de fala estranha, no meio de um povo que não era o povo dele. Ele viveu no meio do povo celta. Esse povo não era cristão, era um povo pagão que adorava vários deuses, e inclusive é o povo de onde se diz que a festa do Halloween veio. Lá ele sofreu muito, foi torturado, era muito maltratado pelos seus senhores, mas nessa dificuldade toda ele entregou sua vida para Jesus, o Deus do seu pai e do seu avô. Um dia, orando, jejuando, ele teve um sonho. E nesse sonho ele ouviu uma voz que dizia: vá para casa, o seu barco está pronto. Patrício começou a correr, escapou dos senhores. Depois de correr muito, chegou num porto. E lá tinha um barco, onde ele conseguiu voltar para sua casa na Inglaterra. Ele reencontrou seus pais depois de muitos anos. E agora, um cristão, ele passou a viver ali. Só que, quando talvez você pense que a história chegou num final, ele teve um outro sonho. E nesse sonho, Deus falava com ele: você não está em casa, você vai voltar para casa. A Irlanda precisa de você.
E ele ouvia nesse sonho as vozes de vários irlandeses, vários celtas, daqueles que o capturaram e fizeram escravo, pedindo ajuda. E ele entendeu o que Deus estava dizendo. Ele sabia que ele precisaria voltar para a Irlanda, mas agora como missionário para pregar o evangelho. Patrício não tinha estudo, ele não tinha educação, ele não tinha nada. Ele não tinha, inclusive tinha perdido muitos anos da sua vida como escravo, então não tinha podido aprender muita coisa. Ele não se achava digno daquela tarefa, mas o Senhor o estava mandando, ele foi. E ele viaja para a Irlanda de volta, sozinho, sem apoio. E ali ele vive por muitos anos. Patrício plantou milhares de igrejas e converteu o país inteiro ao cristianismo. Hoje, não apenas a Irlanda se tornou um país cristão, mas o dia de São Patrício é provavelmente um dos feriados mais importantes em todo o país. Tamanha a gratidão que aquele povo tem pela obra daquele homem. Nos lugares em que se dizia haver os montes lá para as fadas, para os espíritos que ficavam vagando nessas noites de festas tais como essa do Samhain, que o pessoal diz que foi a origem do Halloween, Patrício plantou igrejas. E isso aqui que eu vou ler para vocês, esse pequeno parágrafo, é uma declaração dele, já no final de sua vida, quando ele decide escrever sobre aquilo que ele viveu. Meu nome é Patrício, eu sou um pecador, uma pessoa simples do campo e o menor de todos os crentes. Eu sou menosprezado por muitos. Meu pai era Calpórinos, ele era diácono. Seu pai era Prátitos, um pastor que vivia em uma palavra de nome latino aqui que eu não sei pronunciar. Sua casa ficava ali por perto e foi lá que eu fui feito prisioneiro. Eu tinha cerca de 16 anos na época e naquele tempo eu não conhecia o Deus verdadeiro. Fui levado cativo para a Irlanda junto com milhares de outros. Foi lá que o Senhor abriu os meus olhos para a minha falta de fé. Ainda que tenha sido tarde, reconheci as minhas falhas e então me voltei de todo o coração para o Senhor, meu Deus. E Ele olhou para mim, para a minha pequenez e teve misericórdia da minha ignorância juvenil. Ele me guardou antes que eu o conhecesse e antes que eu tivesse sabedoria para distinguir entre o bem e o mal. Ele me protegeu e me consolou como um pai faz com seus filhos. É por isso que eu não posso ficar em silêncio, nem seria correto fazê-lo, sobre tão grandes bênçãos e sobre o dom que o Senhor tão generosamente concedeu na terra do meu cativeiro. É assim que podemos retribuir tamanhas dádivas quando nossas vidas mudam e passamos a conhecer a Deus, louvando e testemunhando as suas grandes maravilhas diante de todas as nações debaixo do céu. Porque não existe outro Deus, nem jamais existirá, nem jamais existiu, exceto Deus o Pai. Ele é aquele que não foi gerado, aquele que não tem começo, aquele de quem procedem todos os princípios, aquele que sustenta todas as coisas na existência. Esse é o nosso ensinamento. Nesse dia, 1º de novembro, em vez de você estar se preocupando com aquilo que você não deve fazer, será que eu não posso fazer isso? Será que é errado comemorar o Halloween? Talvez a gente deveria estar se preocupando com aquilo que a gente sabe que a gente deveria fazer. Lembrar dos exemplos daqueles que nos deixaram um legado de fé e viver como eles viveram. Pregar o Evangelho e compartilhá-lo a todas as pessoas. Evitar o mal que a gente viu representado no Everything aqui na peça. Satanás, o macabro, coisas ruins, de que a gente fala, mas não para falar bem, mas para falar mal, para que um dia, diante dessa grande nuvem de testemunhas, a gente possa estar do lado deles, com Cristo nas alturas. Jesus está voltando, e hoje, para que a gente possa se preparar para aquele dia, para que quando Jesus chegar a gente esteja pronto, que a gente viva como todos os santos de Deus. E sejamos santos, como também Deus é santo.
É isso.